MS-13 é a maior gangue de El Salvador e uma das mais violentas do mundo. Eles matam a sangue frio com facões, abusam sexualmente de mulheres, decapitam pessoas e pregam o terror dentro e fora do país. Mas o que acontece quando os membros dessa gangue são presos na penitenciária mais rigorosa do país? Eles enfrentam torturas, riscos de desnutrição, falta de materiais básicos, falta de cuidados médicos. Não existem visitas e ficam sem nenhuma comunicação com o mundo exterior. E é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. O que acontece com os membros do MS-13 nas prisões de El Salvador? A gangue. A MS-13 é uma gangue criminosa internacional que ficou famosa por seus atos de violência extrema. MS significa Mara Salvatrucha, que é uma junção das palavras Mara, gangue, salva, salvador, e trucha, malandros da rua. Já o número 13 é a posição da letra M no alfabeto. A gangue surgiu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na década de 1980. Ela foi criada por imigrantes de El Salvador que fugiram da longa e brutal guerra civil do país para se protegerem de outras gangues na área. Alguns outros membros também vieram da Honduras, Guatemala e México. De acordo com o FBI, a MS-13 já está presente em 46 estados americanos e em 2008, tinha entre 6.000 e 10.000 membros. Mas agora, ela já é maior, inclusive fora do país. No fim da década de 90, por exemplo, houve uma operação policial que reprimiu várias gangues nos Estados Unidos. E aí, parte de seus integrantes foi enviada de volta aos países da América Central, onde se estabeleceram ramificações do grupo. E, segundo estudos, existem cerca de 60.000 integrantes da MS-13 na região. A organização vive principalmente do dinheiro obtido com tráfico de drogas e extorsões, e tem uma receita anual girando em torno de 31 milhões de dólares. E aí, em 2012, a MS-13 foi classificada como uma organização criminosa transnacional. Ela foi a primeira gangue de rua a ser descrita assim, estando no mesmo nível de grandes organizações criminosas internacionais, como por exemplo a japonesa Yakuza. Segundo autoridades, a MS-13 recruta adolescentes pobres que estão em situação de risco. E aí, para entrar no grupo, a pessoa precisa passar por uma sessão de espancamento de 13 segundos e praticar um crime, que geralmente é um assassinato para a gangue. E como falamos, a gangue ficou famosa pela violência e brutalidade extrema. Segundo o FBI, os membros da MS-13 cortam os dedos de rivais com facões, matam brutalmente supostos informantes, cometem estupros, agressões e vários outros crimes. Segundo um especialista do FBI que investiga o grupo, o lema da MS-13 é matar, estuprar e controlar. Um caso recente ligado à gangue foi o terrível assassinato de 2 estudantes de ensino médio em 2016. Elas foram atacadas com um facão e um taco de beisebol enquanto passavam por um bairro de Nova York, em um ataque que teria sido motivado por vingança. No mesmo ano, outros 2 integrantes da gangue em Houston, no Texas, foram acusados pelo sequestro de 3 adolescentes que foram mantidas reféns, estupradas, e depois uma delas foi morta no acostamento de uma estrada. Já em abril de 2017, aconteceu um assassinato em massa em Long Island, Nova York, ligado à MS-13. Corpos de 4 homens, incluindo 3 adolescentes, foram encontrados mutilados com facões em uma floresta. Além disso, em setembro de 2017, a MS-13 foi acusada de cometer mais um crime bárbaro. Membros da gangue esfaquearam um homem 100 vezes, decapitaram e arrancaram seu coração em um parque perto de Washington. O crime foi planejado durante semanas e teria envolvido 10 pessoas. O primeiro a ser preso foi Miguel Ángel Lopes Abrego, de 19 anos, que foi acusado de assassinato em 1º grau. Ele teria esfaqueado a vítima no coração e ajudado a cavar a cova onde o corpo foi enterrado. O ex-presidente Donald Trump, na época do seu mandato, chegou a culpar o ex-presidente Barack Obama pela ascensão da MS-13. Ele alegou que a sua política de portas abertas para a imigração acabou impulsionando o crescimento da gangue. Mas a verdade é que a organização criminosa se formou e floresceu nos Estados Unidos antes mesmo de Obama chegar ao poder. A MS-13 já tinha sido identificada como uma ameaça pelas autoridades nos anos 90 e uma força-tarefa do FBI até foi criada para investigar a gangue em 1994. Além disso,
Obama também priorizou a deportação desses criminosos, incluindo integrantes da MS-13, através de um programa de deportação agressivo. Em abril de 2023, um chefão da gangue, José Wilfredo Ayala Alcântara, até chegou a ser preso no aeroporto de Houston, no Texas. Ele é um dos fundadores da filial da MS-13 em Hollywood e um dos 13 líderes do grupo acusados de narcoterrorismo nos Estados Unidos. Os 13 acusados fazem parte da estrutura de comando e controle da MS-13, composta pelas subdivisões Ranfla Nacional, Ranfla em Las Calles e Ranfla em Los Penales. Já em fevereiro de 2024, El Salvador iniciou um grande julgamento de quase 500 supostos líderes da gangue MS-13, por mais de 37 mil crimes cometidos entre 2012 e 2022. Eles são acusados de crimes como homicídios, sequestros e tráfico de armas. Eles também foram acusados de 907 casos de desaparecimento de pessoas, extorsão, tráfico de pessoas e rebelião contra o sistema democrático. E a pena mínima a que cada réu pode pegar gira em torno de 95 anos. O julgamento foi realizado de forma virtual, já que os acusados estão detidos em várias prisões diferentes. Alguns também estão presos há anos, enquanto outros foram capturados recentemente. E no final, o tribunal ordenou que 403 líderes MS-13 sigam presos provisoriamente até 2025. Isso acaba sendo um retrato de todo o contexto de como essa gangue surgiu, que, como falamos, foi através de imigrantes que fugiram de El Salvador, por conta da brutal guerra civil que o país enfrentava. A violência e criminalidade extrema de El Salvador. El Salvador é um pequeno país da América Central com cerca de 6.336.000 habitantes e que já teve um dos índices de assassinatos mais altos do planeta. O país tem um passado violento, incluindo uma grande guerra civil que tirou a vida de 75 mil pessoas de 1979 a 1992. E há anos, o governo tem lutado com o impacto deixado por essa guerra, lutando contra o crime organizado e a brutal violência das gangues que envolvem extorsão, sequestro e assassinatos. E aí, muitos presidentes já tentaram repressões severas para reduzir essa violência, porém não tiveram sucesso. Até que em 1 de junho de 2019, o político e empresário salvadorenho Nayib Bukele entrou no poder e se tornou o presidente de El Salvador. E aí, ele acabou adotando uma abordagem diferente e controversa para tentar controlar e, por fim, nessa violência que estava dominando o país. Sob seu governo, cerca de 65 mil pessoas foram presas por atividades relacionadas a gangues. Tudo isso porque o presidente instaurou um regime de emergência em El Salvador. Tudo começou no dia 26 de março de 2022, quando El Salvador enfrentou seu dia mais mortal da história, por conta da violência das facções MS-13 e sua rival Barril 18, por conta de uma disputa de territórios. Só nesse dia, 62 pessoas foram mortas, e nesse mesmo fim de semana, em 72 horas, foram um total de 87 homicídios. E aí, no dia seguinte, o presidente Nayib Bukele declarou estado de exceção. O estado de exceção é uma medida que permite que o governo suspenda certas leis e limite os direitos dos cidadãos em prol do bem público, mas só pode ser acionado em casos de guerra ou de grande calamidade. Nele, os poderes do executivo se sobrepõem aos poderes do legislativo e judiciário. E aí, nesse regime, o governo pode impor várias medidas autoritárias, como, por exemplo, os policiais podem prender pessoal sem ordem judicial, pode ser implementado toque de recolher, podem proibir manifestações e etc. Porém, no meio disso, muitas pessoas inocentes acabam sendo detidas também. E no caso de El Salvador, foram suspensos 4 direitos básicos: a liberdade de associação, o direito de defesa em casos de prisão, a suspensão do prazo máximo de 72 horas para a detenção administrativa e a inviolabilidade das correspondências e telecomunicações, liberando o uso de grampos telefônicos. Durante esse período, o governo também deixou como indefinidos os períodos de detenção provisória. Isso significa que eles poderiam manter supostos membros de gangues presos sob custódia por tempo indeterminado antes da condenação.
Além disso, crianças a partir de 12 anos também podiam ser julgadas por associação a gangues. E, até novembro de 2022, cerca de 1.600 crianças foram presas sob essa lei. E esse regime de exceção foi prorrogado até 11 de janeiro de 2024. No total, estima-se que cerca de 70 mil pessoas foram presas durante esse estado de exceção, o equivalente a quase 2% da população do país. Agora, El Salvador tem a maior taxa de encarceramento do mundo. Porém, com esse tanto de prisões, surgiu um problema. Onde iam colocar tantos presos? Bom, em julho de 2022, o presidente Nayib Bukele anunciou a inauguração de uma nova mega-prisão, o Centro de Confinamento del Terrorismo, CECOT. Além dela ter sido construída para suportar todos esses novos presos associados às gangues, ela também tinha o objetivo de reduzir a superlotação de outras prisões. Até a inauguração do CECOT, por exemplo, a maior cadeia do país era a de La Esperanza, que abrigava 33 mil detentos, mas tinha capacidade para apenas 10 mil. E no antigo Twitter, o presidente disse o seguinte para apresentar o novo presídio: El Salvador conseguiu passar de país mais inseguro do mundo para o mais seguro das Américas. Como conseguimos isso? Colocando os criminosos na cadeia. Há espaço? Agora existe. Será que eles poderão dar ordens de dentro? Não. Será que eles poderão escapar? Não. Agora o CECOT era basicamente um símbolo da guerra contra as gangues e da política de segurança de Bukele, por dentro do Centro de Confinamento de Terrorismo. O Centro de Confinamento de Terrorismo foi inaugurado em janeiro de 2023 como o maior presídio das Américas, com o mais alto nível de segurança e capacidade para 40 mil detentos. Em fevereiro de 2023, o local começou a receber seus primeiros 2.000 prisioneiros. A chegada desses primeiros presos foi filmada e digna de uma superprodução, até com imagens aéreas. Nela, os presos foram vistos andando agachados, com a cabeça raspada e só de samba-canção. E até o mês de junho de 2024, haviam cerca de 14.500 presos no CECOT. Entre eles, uns 12.500 eram membros das terríveis gangues MS-13 e Barril 18. A construção da prisão aconteceu em um prazo recorde de apenas 7 meses e empregou cerca de 3.000 pessoas durante a obra. Em outras circunstâncias, especialistas calculam que a construção levaria 3 anos. Ela foi construída em uma área isolada, longe de centros urbanos, a cerca de 74 quilômetros da capital San Salvador, o que ajuda a evitar qualquer contato com o mundo exterior. Ela fica em uma região rural onde moram algumas comunidades que trabalham principalmente nas plantações de milho e feijão. E segundo o diretor do CECOT, é impossível escapar dessa prisão. Ela também é bem grande. O terreno inteiro cobre cerca de 163 hectares, e a instalação física, que é dividida em 8 blocos, ocupa cerca de 23 hectares. O perímetro é cercado por um muro de concreto de 11 metros de altura por 2 quilômetros de comprimento, que ainda é protegido por cercas de arame eletrificado de 15.000 volts. As instalações e os presos são vigiados por 1.000 agentes penitenciários, 250 oficiais da Polícia Nacional de El Salvador e 600 membros das Forças Armadas. A prisão também tem 19 torres de vigilância, e cada uma é ocupada por 7 soldados. Além disso, todo o complexo também tem vigilância por vídeo constante, e existe um grande arsenal de armas de fogo e equipamentos para controle de distúrbios lá dentro. O CECOT também tem rigorosos controles de entrada. Para entrar na prisão, tanto os detentos como as pessoas que trabalham no local têm de passar por zonas de registro e depois atravessar 3 portões controlados pelos agentes. Depois ainda é necessário passar por um scanner corporal de raios-x para impedir que objetos ilícitos entrem. E, uma vez lá dentro, a segurança continua extremamente rigorosa. A prisão tem até seus próprios sistemas de água, eletricidade e tratamento de esgoto para assegurar a autonomia ao presídio. Para isso foram perfurados 2 poços, instalado uma planta de abastecimento de água de 600 metros cúbicos e colocados 4 reservatórios de água. Também foram construídas 8 subestações elétricas e centrais elétricas emergenciais,
movidas a combustível para garantir o fornecimento de energia em qualquer situação. E aí, em frente aos blocos de celas, fica uma sala de controle que opera esses sistemas de água e eletricidade, de modo que os detentos não consigam manipular os serviços. Falando sobre os blocos, cada um foi construído em uma área de 6.000 metros quadrados e conta com 32 celas de 91,02 metros quadrados cada, todas cercadas por barras de aço, sendo um total de 256 celas na prisão. E em cada cela são alojados mais de 100 detentos. A área em metros quadrados destinada a cada preso é um do questionamento. Segundo o engenheiro Héctor Saldanha, a prisão cumpre com as normas internacionais em nível latino-americano, concedendo mais de 2,5 metros quadrados por preso. Porém, segundo a BBC News Mundo, eles viram as plantas do Secote e elas indicam que cada cela mede 7,4 metros por 12,30 metros, ou seja, 91,02 metros quadrados. Ou seja, isso dá apenas 0,58 metros quadrados por pessoa. Além disso, cada cela conta com 80 camas, que são basicamente placas de metal, sem colchões nem travesseiros, 2 pias para higiene ou lavagem de roupa cujo fornecimento de água é controlado do lado externo da cela e 2 banheiros sem nenhuma privacidade. O teto é uma cerca de arame para evitar que os presos se pendurem e ele também serve de plataforma de vigilância para os agentes penitenciários. Não existem janelas, ventiladores e nem exaustores. Também existem câmeras de vigilância monitorando cada cela e, às vezes, as temperaturas lá dentro chegam a 40 graus Celsius. Se o Secote atingir sua capacidade de 40.000 presos, cada cela irá abrigar cerca de 156 prisioneiros, se não forem construídos novos pavilhões. No Secote também existem algumas celas de confinamento solitário, conhecidas como celas de punição, que são para onde são mandados os presos que tiveram um mau comportamento. Essas celas possuem apenas uma placa de cimento que serve de cama, uma pia e um sanitário. E não há luz natural e nem artificial nelas. Não se sabe exatamente os detalhes sobre as rotinas de alimentação dos prisioneiros, quando, onde ou o que eles comem. Mas alguns dizem que eles são alimentados com arroz, feijão, macarrão e ovos cozidos, só que comem com as mãos, já que garfos e facas são considerados como potenciais armas. Também não se sabe se existe cozinha, refeitório, enfermaria e etc. Além disso, os presos também vestem apenas uma samba canção branca e têm a cabeça raspada a cada 5 dias. No Secote, também não existem pátios, áreas de recreação e nem espaços conjugais para visitas íntimas ou de familiares. Os presos só podem sair das suas celas em 2 ocasiões, 30 minutos por dia para se exercitar, mas ficam algemados durante esse tempo, ou quando vão para uma sala de audiência para darem andamento aos seus processos judiciais virtualmente. Os prisioneiros também podem trabalhar na fábrica da prisão para produzir tecido. Além disso, eles não têm permissão para receber visitas e nem fazer ligações. Inclusive, existem dispositivos para bloquear as comunicações com o exterior. Porém, todos os prisioneiros dependem do apoio de suas famílias para necessidades básicas, como comida e roupas. Isso porque a família de cada preso que é responsável pelo fornecimento de alimentos e etc. No Secote também existem alojamentos para os guardas, áreas de descanso com mesas de ping-pong, banheiros, armários e uma academia. O presidente Nayib Bukele enfatizou a importância dessas acomodações, dizendo que, no passado, os membros de gangues que tinham luxos, como PlayStations e celulares. Enquanto isso, os guardas dormiam no chão. Agora, essa nova abordagem visa corrigir os erros do passado no sistema prisional de El Salvador, e aparentemente está dando certo. A controvérsia política de segurança de El Salvador. Enquanto alguns elogiam o governo por tomar medidas firmes contra o crime, outros criticam as potenciais violações dos direitos humanos envolvidas no processo. Muitas ONGs de direitos humanos afirmaram que foram feitas muitas violações durante a detenção dos mais de 60.000 salvadorenhos, muitos sem o devido processo legal, e muitos salvadorenhos também vivem com medo das detenções arbitrárias, já que podem ser detidos sem nenhuma ordem judicial. Além disso,
Eles também acusam o governo de usar tortura, prisões arbitrárias e desaparecimentos forçados como método. Só para se ter uma ideia, em apenas 10 meses de estado de exceção, pelo menos 175 pessoas foram mortas. Além disso, essas ONGs também afirmam que essa nova prisão é completamente punitiva, sem oportunidades de reabilitação ou crescimento pessoal, e que foram documentados casos de mortes. A ONG Human Rights Watch, HRW, até denunciou o Sekote dizendo que o presídio não cumpre com as regras internacionais da ONU. Mas o governo logo rebateu, dizendo apenas que o local abriga os terroristas que mais causaram sofrimento à população do país e que atende aos direitos humanos do país. Por outro lado, tem muitos que apoiam completamente essa nova política de segurança do presidente Nayib Bukele. Ele fez o combate ao crime como marca registrada do seu governo e foi reeleito com facilidade em fevereiro de 2024, com quase 83% dos votos. Isso porque a maioria da população do país sempre viveu sufocada e reprimida pelos criminosos das gangues. Muitas famílias viam seus filhos e irmãos sugados pelo crime, e muitos cidadãos corriam risco de vida por simplesmente olhar nos olhos de um membro de gangue. Então, para essas pessoas, bandidos presos significam mais segurança e qualidade de vida, mesmo que isso signifique abrir mão de alguns direitos constitucionais. E por mais que essa nova política de segurança do atual presidente seja controversa, ela tem trazido resultados. Em 2015, por exemplo, El Salvador tinha 106,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Já em 2023, o índice foi para 2,4 homicídio por 100 mil habitantes. E em 20 de março de 2023, por exemplo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública celebrou 350 dias sem homicídios durante a administração de Bukele. Só que por mais que esse encarceramento em massa tenha trazido uma redução da violência, muitos argumentam que isso foi resultado de negociações secretas com as gangues, algo que nunca foi totalmente divulgado. Em 2012, por exemplo, o governo do ex-presidente Maurício Funes pagou 25 milhões de dólares à MS-13 como uma trégua, que durou de 2012 a 2014. Essa trégua tinha como objetivo reduzir a violência entre a MS-13 e sua rival Barrio 18, e, consequentemente, diminuindo a taxa de homicídios do país. E aí, desde o fim dessa trégua, as tensões dentro da MS-13 aumentaram. Alguns membros da gangue até acusaram seus líderes de ficarem com grande parte do pagamento. Com isso, a MS-13 também se tornou mais militarizada. Começou a atacar traficantes de cocaína, o que resultou em um aumento da violência. E agora, com esse alívio da violência de gangues, muitos afirmam que o governo de Bukele negociou clandestinamente com as facções para uma nova trégua. Mas são apenas teorias, né? O fato é que, atualmente, os salvadorenhos voltaram a andar na rua com liberdade, frequentar locais públicos de noite, viajar de ônibus sem medo de assaltos e até pequenos comércios que fecharam devido às extorsões reabriram. Cristian Gonzalez, de 22 anos, por exemplo, diz que agora anda tranquilamente de skate em um bairro de San Salvador que antes era dominado de gangues. Porém, por outro lado, ele diz que seu irmão Osvaldo, que é 2 anos mais velho, está preso há 20 meses por causa do estado de exceção. Ele disse que um dia o irmão estava bebendo com os amigos e a polícia simplesmente o levou por supostamente pertencer a uma associação criminosa. Porém, Osvaldo não tinha nenhuma relação com gangues. Então, com a implantação desse estado de exceção, El Salvador realmente alcançou uma redução histórica na taxa de homicídios. Mas a que custo? Mais segurança em troca dos seus direitos. E você? Já conhecia todas essas informações e curiosidades sobre as prisões de El Salvador? Ou acabou conhecendo alguma coisa nova aqui? Comente aí embaixo e já aproveita para deixar sua opinião sobre esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Caso você queira assistir algo parecido, eu te convido a clicar em algum dos vídeos que estão aparecendo na tela. Você vai gostar. E bom, é isso. Vou ficando por aqui e te vejo depois.